Muito bem, pessoal. Retomando aí nosso curso de Ética no Serviço Público, nós vimos na aula anterior a noção de ética. Agora, continuando aí nós precisamos ver como se ética e moral são a mesma coisa. São conceitos idênticos? Moral e ética são iguais? Não, nós vamos ver. A gente já viu que em relação à ética. E a moral? O que a gente tem? Já perceba que muda. Ó. O que é a questão da moral? Ó, é o conjunto de valores escolhidos como guia de comportamento em uma determinada sociedade. Ou seja, os comportamentos que são admitidos como corretos socialmente. Aquela questão do certo e errado. Então, a moral aqui, ela vai responder questão de como devo me comportar? Qual que é o certo a fazer? Então, a moral, ela vai ser o conjunto daquilo que foi escolhido como certo para uma determinada sociedade. A ética, ela vai estudar, investigar o porquê que se adota determinado comportamento naquela situação. A moral já vai ser o quê? Ela já vai representar o conjunto dos valores que foram escolhidos para serem seguidos. Então já vê que não é essa investigação no sentido de por que se faz. Já é um estudo direcionado, para o comportamento concreto naquela sociedade. Quer dizer, o que vale para essa sociedade? Ó, aqui vale que não pode fazer isso, aqui vale que pode fazer isso. Aqui é errado fazer isso, aqui é certo fazer isso. A ética vai investigar. Mas por que lá se comporta desse jeito? Por que considera que é certo fazer isso? Perceberam a diferença dos dois? E ainda um ponto que gera uma certa confusão, que a hora que os autores vão explicar a origem das palavras, olha o que você tem. Qual que é a origem da palavra ética? Ela vem do grego ethos. E significa o quê? Modo de ser. Aí você vai ver moral. Ah, beleza, o que tem a moral? Ah, moral não vem do grego, vem do latim. Mos ou mores. Tá bom. O que quer dizer? Costume, hábito, modo de ser. Então, na etimologia, na origem das palavras, ética e moral seriam aí como sinônimos, né, na origem das palavras. E o que não é verdade, nós vimos são coisas distintas. Então, você já tem que lembrar que a etimologia, isso aí é o estudo da origem das palavras, não serve para distingui-las. Não serve para separar ética e moral. Não é pela raiz das palavras que você vai separar ética de moral, não é? E aí o que você tem, a hora de for comparar? Isso aqui às vezes, né, você vê às vezes nas provas, o que você tem que lembrar? Tranquilo. A ética, compara os dois. Ética, ela é permanente, eterna. Ela não vai variar conforme a época. A ética, ela vai ser uma só, porque ela é um estudo em cima de por que o ser humano faz isso. Então, a ideia é que isso seja uma coisa que não fique mudando, ao contrário da moral. Por quê? A moral é temporária. Algo que é certo hoje pode ser errado amanhã, e vice-versa. Não é? Vocês veem no próprio Brasil, não é? Há anos atrás, você não poderia dizer, por exemplo, ó, é certo eu tratar a questão da mulher ainda. Hoje, graças a Deus, as mulheres têm os direitos reconhecidos, mas há anos atrás a mulher, ela não podia fazer um negócio sem o marido assinar. Ela não podia votar. Havia uma submissão. Então isso era certo. Agora, hoje se considera moralmente, fala, não, isso não é adequado, é errado. Os valores aí acabaram, perceba a diferença,
o que se considera certo aqui no Brasil, nesse momento, mudou do que se considerava certo há anos atrás. Mas a ética estuda há tempos por que o homem, às vezes, trata com submissão a mulher. Qual a razão de ser desse comportamento? Então, essa é uma das diferenças. Por isso que a ética é universal, a moral é relativa. A ética é teoria, a moral é prática. Essas são assim, as principais diferenças que você vê delas. Ética, permanente. Moral, temporária. Ética, universal. Moral, relativa. Ética, teoria. Moral, prática. Ok? Muito bem. Vamos ver uma questão. E aí essa questão é bastante importante, até ela é difundida aí entre os vários professores da matéria, vários materiais que existem aí de ética, que sempre há uma referência a essa questão. Por quê, gente? É uma questão que caiu no concurso da Caixa Econômica Federal no ano 2006. Só que para fazer, é uma questão que o CESP elaborou, aquelas de certo e errado. Só que para resolver essa questão, eles deram um texto para que o candidato fizesse a leitura do texto e depois, com base no texto, ele fosse para as questões e para resolver. Só que o texto que eles colocaram é um texto bastante didático, é um texto que vale a pena você ler porque ele te ensina bastante. É um texto que vai ajudar a compreender a matéria, né? Então, nós vamos fazer aqui a leitura junto desse texto para vocês verem como que ele é interessante perto do que eu já falei de ética e moral. Vamos lá, ó. Vamos seguindo aí. A ética tem origem no grego ethos, como eu já disse, e significa modo de ser. Fala, tudo bem. A palavra moral vem do latim mos ou mores, ou seja, costume ou costumes, que é hábito, que é modo de ser também. A primeira, quer dizer, a ética é uma ciência sobre o comportamento moral dos homens em sociedade. Então, é uma ciência que vai estudar o comportamento, por que se comportam daquela maneira. E está relacionada à filosofia, é uma área da filosofia, né? Agora, e qual que é a função da ética? Que eu já disse, ela é a mesma de qualquer teoria. Qual que é a função da teoria? Explicar, esclarecer ou investigar determinada realidade. Vai pegar a realidade e vai estudar. O que é isso aí? E vai elaborar conceitos em cima da realidade. Por que eles se comportam assim? Por causa disso, disso. Já a moral, que é a segunda que se fala aqui no texto, ó, a moral, aí ela põe, a banca pôs a definição aí, né, do filósofo Vasquez. Ele diz o quê? Aquilo que eu falei, que ele é o conjunto das regras que estão valendo naquele determinado momento, ali, o conjunto dos valores que foram escolhidos, não é? Para se considerar certo ou errado naquele ponto. E aí ele diz, ó lá, é o conjunto de normas que são aceitas de maneira livre e consciente. Aceitas livre e conscientemente, que regulam o comportamento individual dos homens. Então você vê, a moral vai ser o quê? O conjunto de normas que regulam o comportamento individual dos homens, dizendo, ó, é certo fazer isso, ó, não pode fazer isso. Voltando aí ao texto, ó, ao campo da ética, diferentemente da moral, não cabe formular juízo valorativo. Então a ética não vai dizer se está certo ou errado fazer aquilo ali, aquele determinado comportamento. A ética vai explicar as razões por que aquilo é feito. Mas não vai dizer se está certo ou errado, porque isso cabe à moral, que vai fazer. A ética vai proporcionar, ó, a reflexão sobre a realidade, para você pensar. Que comportamento é esse? Por que ele existe? Mas não vai julgar, não é? Já a moral é normativa,
ou seja, é uma norma, porque ela diz o que tem que ser e o que não pode ser. E ela se manifesta de maneira concreta, concretamente, nas diferentes sociedades. Como que, gente? Como resposta às necessidades sociais. Como resposta às necessidades sociais. Então é aquilo que assim, antes não se dava tanta relevância à corrupção, mas hoje se dá uma relevância muito maior, a ênfase na cobrança, a transparência na administração, a qualidade dos serviços, corrupção é muito maior, tem um anseio social maior. Então, isso já tem a ver com essa normatização, a moral que vai dizer, é errado desviar o dinheiro ali, é errado não divulgar os atos administrativos para a população, é errado não prestar um serviço público bom, não é? E aí, continua aí o texto dizendo que a função da moral consiste em regulamentar as relações entre os indivíduos e entre estes e a comunidade. Quer dizer, então, entre os indivíduos e entre o indivíduo e aquela comunidade onde que ele está, contribuindo para a estabilidade da ordem social. Né? E está aí o site, foi tirado desse espaço acadêmico, né? Mas é um texto que ele é muito elucidativo. Vale a pena você perder um tempinho e ler esse texto. Vale a pena você fazer a leitura dele, porque é um resuminho de tudo que eu tinha falado. Está aqui, aquilo que eu havia explicado. Né? E isso é cobrado, por exemplo, você vai ver que o CESP cobrou isso nessa prova. A partir do texto, pediu para julgar os itens. O que ele está dizendo nesse item aqui, por exemplo? Compete à moral. Então ele quer saber, em relação à moral, ela é o quê? Conjunto de normas, como um conjunto de normas de comportamento, então vamos lá, compete à moral como conjunto de normas reguladoras de comportamento. Ele explicou que a moral é isso, é um conjunto de normas reguladoras de comportamento. O que compete à moral? Compete a ela o quê? Chegar, por meio de investigações científicas, à explicação de determinadas realidades sociais. Então ele está dizendo aqui, nessa afirmação, que cabe à moral, ele diz que a moral é o conjunto de normas que regula comportamento e que a função da moral é explicar as realidades sociais a partir de investigações científicas, não é? Que ele vai passar a resolver essa situação aí, não é? Aí o que você vai ter em relação a isso? Você vai ter o seguinte, a banca apontou esse item como certo, não é? Ela deu ele como certo, o CESP. Mas aí você volta no próprio texto que a gente viu, e vocês lembram que os itens do CESP você tem que analisar de maneira desmembrada. Esse miolinho aqui, como conjunto de normas reguladoras de comportamentos, você não tem dúvida que a gente viu, que a moral é isso daí, não é? Aí agora sim, qual que é a tarefa da moral? Você vê que no texto ali, ele está dizendo, lá em cima, vamos seguindo comigo, ao campo da ética, diferentemente do da moral, não cabe formular juízo valorativo, mas sim explicar as razões da existência de determinada realidade. Então, cabe à ética explicar as razões de por que determinada realidade existe e proporcionar essa reflexão. Já a moral consiste em quê? Em regulamentar as relações entre os indivíduos. Consiste em dar uma resposta à sociedade. E ali no item ele está dizendo que cabe à moral, por meio de investigações científicas, explicar determinadas realidades sociais. Por que aquilo acontece? Explicar essas razões a gente viu que cabe à ética. Então, apesar de ter sido dado como certo, pelo que a gente viu, e para mim isso aqui estaria errado, tá, gente? Por quê? Não cabe à moral fazer isso. A moral não vai explicar determinada realidade social. Quem vai explicar isso daí é a ética.
ok? Muito bem. Aí, segundo item, baseado no próprio texto. A distinção fundamental entre ética e moral decorre de explicação etimológica. Tá certo isso ou errado? Está dizendo que, ó, para separar ética e moral, basta ver a origem das palavras. A raiz das palavras de cada um dos dois. Como a gente viu, está errado. Não basta isso. Tá? Tudo bem? Muito bem. Outra questãozinha de prova, então você vendo assim, professor, essa matéria aí não cai, não, essa questão de ética, cai sim, mas cai nessa, né, num nível tranquilo, nível fácil aí, uma noção básica a respeito do assunto, mas cai. Não cai só o código de ética, lá, aquela parte de decorar os incisos. Então, se no edital tem, isso aqui é cobrado, somente você vê nessas provas do CESP. Concurso do Departamento Penitenciário aí, ó, agente penitenciário, 2013. Olha o que ele diz. A ética refere-se a um conjunto de conhecimentos advindos da análise do comportamento humano e dos valores morais, enquanto a moral tem por base as regras, a cultura e os costumes seguidos ordinariamente pelo homem. Você vê o quê? Que isso está certo. Por que ele está dizendo, ó, a ética, ela é conhecimento, a ética é teoria, a ética é investigação, que decorre esse conhecimento, ó, da análise do comportamento. Há um estudo do comportamento, né? Já a moral, a base dela não é esse estudo do comportamento, mas são as regras, a cultura e os costumes que de fato são seguidos ali pelo homem naquela determinada sociedade, naquele determinado grupo social. Por isso, certo, bonitinho essa questão aí. Beleza? Estão entendendo tranquilinho aí? Né? Parece um assunto assim, mas é tranquilo, vai entendendo essa noção básica, pegando esses conceitos aí, que você vai arrasar na prova, não vai ter nada de dificuldade aí, né? Tá bom? Ainda nessa parte inicial da ética, tem um tópico que, realmente aí nas provas do CESP, costumam se fazer presente, que eles chamam de ética, princípios e valores, né? Você quer que fale dos três. Na verdade, você quer saber esses princípios e valores, né? Isso aqui já não é uma coisa assim tão cobrada. Dessa parte inicial, a parte de ética e moral é a parte que mais vale a pena você ler, entender com calma, né? Para poder compreender. Né? Aliás, né, toda essa parte ética do serviço público, o conteúdo desse curso, por exemplo, eles vão estar presentes num livro que já está na editora Juspódio, né, para ser editado, que eu preparei em coautoria com uma colega professora da área, que está excelente, né, com a professora Perla, e esse livro vai ajudá-los muito aí no estudo dessa matéria. Então, vocês acompanhem aí, junto à editora Juspódio, o lançamento, ou junto à minha página pessoal, leandrobortoleto.com.br, né, que aí vocês vão vendo quando que o livro sai. E aí, o que a gente tem em relação aos valores? O que se considera como valor? Eles falam assim, que é um conjunto de normas que corporificam um ideal de perfeição buscado pelos seres humanos. Então, são exemplos de valores: solidariedade, honestidade, verdade, lealdade, bondade, altruísmo. Então, você vê assim, normas que se materializam, que corporificam aquilo que se considera que seja perfeito. Então, exemplos são esses: honestidade, solidariedade. Né? Você lembra assim que então, por exemplo, a vida. A vida é um bem, mas a dignidade da vida já é uma qualidade que se atribui a ela, que seria um valor.
Aí os valores eles já são considerados aí nessa expressão como um conjunto, né, dessas normas que corporificam esse ideal de perfeição. Né? São esses valores que vão classificar uma conduta como honesta ou desonesta. É o predicado ali, aquele adjetivo que você vai dar para aquelas determinadas condutas que você vai identificar. Isso é honesto ou é desonesto? Isso é bem ou é o mal? Né? Então, essa é a ideia dos valores, né? A ideia que vão corporificar esse ideal de perfeição. Já em relação aos princípios, os autores costumam tratar nesse sentido, assim, que os princípios são conceitos transferidos de geração para geração. É aquele conhecimento que vai sendo adquirido de épocas para épocas, não é? São códigos de condutas. Então, esses princípios, gente, eles são normas, eles têm um conteúdo normativo. Esses princípios, por isso que se fala que eles são códigos de conduta. Eles dizem como que deve ser, que direcionam a vida das pessoas. Eles têm parâmetros, eles estabelecem conceitos que as pessoas levam em conta para se comportar. Né? Então, por exemplo, o princípio da moralidade. Então, por esse princípio, há um código de conduta que direciona a vida para que as pessoas na administração pública se comportem de modo a atender que seu comportamento, que sua atividade seja moralmente correta, seja ética, honesta, com boa fé. Né? E esses princípios ainda eles são requisitos de otimização para aplicação de regras. Né? Porque assim, então quando vai aplicar uma regra, às vezes surge uma dificuldade, essa regra é certo ou errado fazer isso, o princípio pode te ajudar a interpretar, a otimizar, a como aplicar aquela regra que foi definida. Então, por isso que se fala que eles são aí requisitos de otimização. Né? Aí vem um outro tópico que a gente vê aí, e que aí vai chegando bem perto aí da questão do serviço público, que é ética e democracia, exercício da cidadania. Esse é o nome do tópico que você vê aí nas provas. O que tem a ver? Você fala, mas o que tem a ver essa questão da ética e democracia? Exercer cidadania. Eu já exerço minha cidadania. Eu vou lá quando tem eleição e voto. Tá, gente? Exercer a cidadania não se restringe a participar do processo eleitoral. Exercer a cidadania não basta votar, gente. Votar é um direito, dever, né? Você tem o direito ao mesmo tempo o dever de votar. Você não é só isso. A cidadania é mais ampla. Você exercê-la de forma completa, você tem que ser atuante. Em que sentido? Tem que exigir o cumprimento dos direitos, tem que exigir o cumprimento do que a Constituição assegura, seja em relação a um outro particular, seja em relação ao poder público. Né? Em relação ao poder público, a finalidade pública é que vai mover. Em relação ao poder público, é a finalidade pública que vai conduzir a atuação do poder público. É ela que vai direcionar o poder público para suas condutas. Só a razão de existir Estado, de existir administração pública, é buscar interesse público, finalidade pública, e nunca particular. Então, aquilo que eu disse, o cidadão de verdade, ele tem que exigir o cumprimento da Constituição Federal. Por isso que até na própria Constituição existem formas de participação popular. Né? Então é por isso que você pode juntar com várias pessoas, você vê que aí tem a assinatura para entrar com um projeto de lei lá no Congresso. É uma forma de participar e de falar, ó, a gente está cobrando isso, a gente quer que aprove uma lei nesse sentido. E de apresentar um projeto de lei para que os deputados analisem lá e depois, posteriormente, o Senado, né? Por isso que você tem, quando vai fazer, por exemplo, um outro exemplo, em licitação. Lá na Lei 8666 fala quando uma obra ou um conjunto de obras sucessivas ou simultâneas forem superior
tiver valor superior a 150 milhões de reais, antes de soldar o edital, o poder público tem que fazer audiência pública, tem que ouvir a população a respeito. Ou mesmo quando a tua cidade lá vai elaborar o plano diretor da cidade, aquele que regula todo o funcionamento aí, de quais são as metas propostas para o município. São feitas consultas públicas, audiências públicas. Só que você vê, quem que vai lá? Você vai? Você conhece alguém que vai? Você vai ver que não são todos que conhecem, não são todos que participam. Isso é exercer a cidadania. É você votar no indivíduo? Votei. Tá bom. Quais são os deputados que representam o meu estado lá na Câmara dos Deputados, que foram eleitos proporcionalmente pelo meu estado? Ah, são esses? Acompanhe as votações que eles fazem. Acompanhe os projetos que eles apresentam. Se você já conseguir acompanhar o que você votou, já é uma maravilha. Não só ver ele de 4 em 4 anos. Você votou? Votou. Tá bom. Ele aprovou que projeto? Que projeto que ele entrou lá no Congresso que eu quero saber? Né? Acompanhar de perto. Isso é exercer a cidadania. Porque nós temos um modelo de democracia representativa. Que é o quê? Não é aquela democracia direta em que o próprio povo ele toma a decisão diretamente. A regra nossa aqui é indireta, porque a gente escolhe pessoas, que são os deputados, senadores, para que eles tomem decisões em nosso nome. Então são os representantes do povo, mas eles não são livres. Eles não fazem o que quiserem, eles têm que buscar sempre o interesse público. E você tem a arma na sua mão, que é o voto. E a cobrança. Não é? Então, por isso que esse levante popular que se manifestou nas ruas aí é um espetáculo, tirando, lógico, aqueles que aproveitam para fazer vandalismo e atos de violência, de mostrar o quê? Nós estamos exercendo nossa cidadania, não concordamos com isso, com aquilo, queremos mudança. Isso mostra a busca pela efetividade dos direitos que a Constituição assegura. Por quê? Porque é isso que tem que incutir, que tem que enfiar na cabeça do administrador. O gestor público, ele está gestor ali. Quer dizer, ele está prefeito, ele está governador. Ele não é para sempre, aquilo ali é transitório, gente. É próprio da república a alternância no poder, a troca. Não vai ficar perpetuar, não é ditadura. Tem que haver a troca. E aqui, então, quem senta na cadeira do poder público, ele sabe aqui, eu estou aqui provisório, eu estou de passagem. E tudo que eu estou administrando aqui não é meu, é do povo, é da sociedade, é o bem público. Então ele tem que tratar de maneira diferente, ele tem que tratar como uma coisa pública, um bem público e não como um bem particular. Né? Então isso é bastante importante de exercer. E isso vai trazendo e vai chegando perto dos códigos de ética que nós vamos ver. Por quê? Você vai vendo. Os agentes públicos, em geral, e não só os eleitos, seja o que passou em concurso, que ocupa cargo em comissão, o que foi eleito, eles devem bem representar o povo. Tem que atuar de forma ética e também moral. Então ele tem que buscar a ética, tem que buscar a moral. A população não considera como um valor aceitável, como um comportamento que é do bem e que é certo, né? Por exemplo, o administrador usar um bem público como se fosse um bem privado. Né? Por exemplo, então, por isso que fala, não podia, não pode o administrador pegar uma viatura pública, por exemplo, e usar para passear. Você vê assim, não é certo. Olha, isso está errado. A sociedade condena essa prática. E você vê que isso passou para a lei. Isso saiu desse aspecto só moral e virou e foi para o direito, foi para a lei. Está positivado, né? Na lei de improbidade administrativa. Mas o que é que importa? Que ele tem que atuar de maneira a buscar o interesse público, né? E que é errado, que a população condena a busca sem ter eficiência na sua prestação aí, né? Sem ter eficiência na sua prestação. Ok?
Então tá bom, daqui a pouco a gente volta e a gente faz o exercício. Tá joia?